Boa noite, Shalom. Glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus por mais esse culto, mais esse trabalho. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos dar início a mais um trabalho. Nosso Ministério Batista Internacional do Caminho das Árvores de Portão. Vamos estar hoje com o tema Fabiane, bem-vinda, Josias. Vamos estar hoje com o tema customização das características dos discípulos de Jesus. Glórias a Deus. França, meu querido, muito bem-vindos. Clara Lima, muito bem-vinda. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos aqueles que estão entrando. Josias. Vamos dar alguns breves minutinhos aí para realmente a turma estar entrando. Estejam convidando, não é convidando. Utilizem aí o aviãozinho, a setinha. Nau Barbosa, meu querido, muito bem-vindo. Vamos estar convidando a turma, vamos estar trazendo pessoas para estarem ouvindo a palavra de Deus. Presbítero Wellington, seja muito bem-vindo, meu querido. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus pela presença de cada um. Que o Senhor continue abençoando cada um aqui presente, aqueles que vão estar entrando, aqueles que vão estar participando de uma forma ou de outra, seja agora ao vivo, seja posteriormente no Instagram. Até você, Nau. Nau já gosta, né? É para eu dizer que Nau, na verdade, é o avô. Já gosta ele. Glória a Deus, gente. Vamos colocar aqui um louvor rapidinho enquanto a turma entra, para a gente não ficar no silêncio. Vocês dois, viu? Não vou dizer que não valem nada, porque vocês valem. Gente, vamos estar convidando para a gente tá dando início aí o mais rápido possível, para que a gente possa estar realmente abençoando outras pessoas, outras famílias, através da palavra de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Shalom, minha querida Mila, vamos lá, Milena. Acertei? Irmã Miralda, seja muito bem-vinda, minha irmã. Tem uma turma que é fiel, né? Passa culto, um culto, outra turma tá sempre aqui com a gente, para honra e glória do Senhor. Mire, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Já tô craque. Mire, abração na família, abração nos meninos, abração em gaúcho. Não vamos demorar não. Glória a Deus. Jordice, sempre presente também, seja muito bem-vinda, querida. Glória a Deus. Vamos estar convidando essa turma. Lembrando o tema de hoje: customização das características dos discípulos de Jesus. Vão preparando aí que a gente vai abrir Marcos 3, do 16 ao 19. Marcos 3, do 16 ao 19. Nós vamos estar falando aqui o que é customização, para começar. Vamos estar aqui falando o que é ser discípulo também. Glória a Deus. Vamos estar... Abram a Bíblia de vocês em Marcos 3, do 16 ao 19. Nós vamos estar dando início. Vamos estar orando. Zélia, muito bem-vinda. Vamos estar orando para estar dando início a mais esse trabalho. Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu santo nome, Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco como o Senhor nunca falou, fala conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Usa-me, Pai, como o Senhor nunca usou, Senhor.
que eu possa diminuir, Pai, para que o Senhor possa crescer, que não venha nada de mim, Pai, que tudo que sai da minha boca saia realmente de Ti, Senhor. Que seja o Senhor falando, Pai, através de mim, Senhor, que eu possa ser usado como ferramenta na Tua mão, Senhor, para que o Senhor possa estar alcançando, Pai, vidas, Pai, para que o Senhor possa estar, Pai, podendo fazer através da minha vida aquele que é o Seu propósito maior, que é o da salvação, Senhor. Pai, abençoe esse ministério, Pai, desde o nosso bispo Atila Brandão, nossa bispa Maírio, cada bispo e bispa desse ministério, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, Pai, cada pastor, em especial, Senhor, nossa pastora Jucimar, líder dessa igreja em Portão, a sua família, o pastor Arlindo, sua família, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cada presbítero, evangelista, diácono, obreiro, cada oficial, Senhor, desse ministério, cada membro, cada pessoa que nos visita nesse momento, que vai estar nos visitando posteriormente, vai estar entrando, vai estar assistindo através do Instagram, através do YouTube, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, não aquilo que nós esperamos, não aquilo que nós buscamos, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Daniel, meu querido, muito bem-vindo. Ezequias, cada pessoa que entrou aí enquanto estava orando. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, seus familiares. E vamos estar dando início, conforme foi dito, o tema dessa noite é customização das características dos discípulos de Jesus. E vamos estar dando início abrindo nossas Bíblias em Marcos 3, do 16 ao 19. Cláudia, muito bem-vinda, minha querida. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou, ou que o traiu, em algumas versões. Lília, muito bem-vinda, minha querida. Gente, eu estou repetindo aqui para que seja bem fixado. O tema de hoje é customização das características dos discípulos de Jesus. Inicialmente, a gente precisa estar sempre trabalhando assim, com entendimento. Primeiramente, a gente está falando customização, vamos começar entendendo o que é customização. E aí eu peguei um trechozinho retirado aqui da internet com uma breve explicação do que é customização. Customização é o substantivo feminino que remete para o ato de customizar, que significa personalização ou adaptação. A customização consiste em modificação ou criação de alguma coisa de acordo com preferências ou especificações pessoais. Assim, customizar é alterar alguma coisa segundo o seu gosto pessoal. Alterar alguma coisa segundo o seu gosto pessoal. E o tema de hoje é customização das características dos discípulos de Jesus. Vamos avançar. E aí ele faz aqui um paralelo e diz o seguinte: customização também pode ser feita, por exemplo, em carros. E muitas vezes uma customização bem feita pode acrescentar valor ao veículo em questão. Então observe que customização é você alterar alguma coisa segundo o seu gosto pessoal. E muitas vezes essa customização, essa alteração agrega valor àquilo que você altera. Então vamos começar a pensar, e a gente diz o seguinte: a gente está falando de customização das características dos discípulos de Jesus, ou seja, aquelas alterações que foram feitas dentro das características dos discípulos de Jesus, que inclusive possam ter trazido um valor a mais para aquelas pessoas. E aí, claro, a gente sai do exemplo do valor material aqui que a gente estava falando no exemplo de carro, e vamos pensar que aquelas pessoas, elas passaram a adquirir valores maiores a partir daquilo, passaram a valer, entre aspas, mais.
E aí vamos lá, o significado bem EBD, apesar de a gente estar no culto evangelístico, vamos ao significado de discípulo. Discípulo, existem alguns significados, e eu separei 4 deles aqui, que é o seguinte: pessoa que recebe instrução, ou aquele que aprende, aluno e aquele que segue as doutrinas de outrem. Então vamos juntar as duas questões que a gente tem: customização das características do discípulo de Jesus. Seria o quê? Aquelas alterações feitas por Jesus que modificaram essas pessoas, esses seus discípulos, que nada mais eram que os alunos ou as pessoas que seguiam a ele. E aí, sempre que a gente remete ao significado de discípulo, a gente remete a essa questão do discípulo, a gente lembra dos 12 apóstolos, né? E aí a gente vai aqui primeiro fazer logo uma distinção para a gente entender o que é apóstolo, o que é discípulo, tá? Todo apóstolo necessariamente ele é um discípulo, mas nem todo discípulo obrigatoriamente é um apóstolo. Os apóstolos são aqueles 12 escolhidos por Jesus, é uma questão de escolha para que eles realmente, no caso bíblico, no caso do que aconteceu ali com Jesus, para que eles fossem os fundadores, aqueles que iriam disseminar a igreja, né? Então, assim, você tinha um grupo de pessoas que seguia Jesus, um grupo de pessoas que aprendia com Jesus, um grupo de pessoas que eram alunos de Jesus, e aí não eram somente os 12, e entre essa quantidade de alunos, ele escolheu alguns alunos para estarem mais próximos deles, dizendo assim: vocês vão ser o cabeça daqui para frente. E aí a gente vai estudar, a gente vai realmente se aprofundar nisso, e a gente vai entender, inclusive, que eles, quando foram escolhidos para isso, né, eles não foi algo que eles simplesmente, vamos dizer assim, eles passaram por um processo de aprendizado, como todo discípulo, mas o principal que eles tiveram, e isso a gente vê lá em Atos, eles precisaram da presença do Espírito Santo na vida deles para fazerem aquilo que Deus tinha determinado através de Jesus que eles fizessem. E aí vamos começar a passar dessa parte introdutória, vamos começar a falar mais diretamente a respeito do tema de hoje, né? Apóstolo é o nome que Jesus escolheu para designar os principais de seus seguidores, dos seus discípulos. Os apóstolos necessariamente são discípulos, porém nem todos os discípulos são necessariamente apóstolos. Vamos fazer uma pequena introdução aqui em Hebreus 3, do 1 ao 6. Hebreus 3, do 1 ao 6. Isso é um parêntese que eu queria para vocês, nesse contexto que a gente fez até aqui agora. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Ou seja, Jesus Cristo foi apóstolo de Deus aqui na terra. Jesus Cristo foi o escolhido de Deus aqui na terra para representar Ele, né? Isso eu achei muito interessante, porque Jesus Cristo, assim como existiram os 12 apóstolos de Jesus Cristo era apóstolo de Deus aqui na terra. Mas vamos voltar e vamos sair, só foi um parênteses que eu queria fazer para vocês. Vamos abrir Marcos 1, do 16 ao 18. Vamos entrar na pregação propriamente dita. Marcos 1, do 16 ao 18. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, o seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo a sua rede, o seguiram. Gente, isso era uma coisa que eu queria chamar bastante atenção para vocês, porque a gente trata muito questão de escolha, né? A gente vai desenvolver aqui essa questão, a gente vai ver, a gente bate muito nessa tecla, que não foi a gente que escolheu a Deus, foi Deus que nos escolheu. Não, a gente, na verdade, ama Ele porque Ele nos amou primeiro. A gente consegue perceber que a coisa parte dele. E o mais interessante nessa passagem aqui que a gente acabou de ler, que está em Marcos 1, do 16 ao 18,
é que a gente está falando aqui, mostrando aqui através da Bíblia, através de Marcos, como, entre aspas, aconteceram essa escolha dos 12, né? E aí a gente percebe que Deus aqui nesse momento, através do Filho dele Jesus, através do seu apóstolo Jesus, ele não promete muita coisa para os pescadores que ali se encontravam, né? Eles realmente, ele não promete aquilo que muitas vezes nós, nos dias de hoje, a gente encontra como promessas para que a gente venha seguir a Jesus, né? Para que a gente venha ser discípulo de Jesus. A gente se confronta com muitas promessas que é prosperidade financeira, cura, ou seja, existe um conjunto, um combo que é oferecido para a pessoa que segue a Jesus. E a gente observa que quando isso começou lá atrás, com Jesus aqui na terra, Deus aqui na terra, ele não faz muita promessa. Ele simplesmente chama, e a única coisa que ele diz que ele vai fazer com essas pessoas, que eles sejam pescadores de homens. Ele não promete nada, e tampouco esses dois personagens que a gente está falando aqui, de Simão e de André, eles questionam esse chamado de Deus, ou eles esperam contrapartida nisso. A gente não vê eles perguntando, mas eu vou fazer o quê? Mas eu vou como? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Eu vou viver do quê? E a minha família? E as pessoas que dependem da minha pesca? Porque se eles eram pescadores, eles pescadores profissionais, existia a família dele que dependia deles ali, existiam pessoas que dependiam, porque o que hoje a gente muito vê nos dias atuais, são as pessoas dizendo assim, e as pessoas que dependem de mim? A gente vê muitas pessoas no meio, principalmente artístico, onde a primeira coisa que a gente levanta é o seguinte, que essas pessoas levantam é o seguinte, como eu vou largar tudo? E eu tenho tantas pessoas que dependem de mim, né? Pessoas no meio, por exemplo, musical, que dizem assim, poxa, mas eu tenho uma banda por fora, eu tenho aquelas pessoas que trabalham comigo, são tantas famílias, como que essas pessoas que dependem de mim, né? Eu não posso abrir mão disso, porque existem pessoas que dependem de mim. Será que nessa época aqui, será que nessa realidade aqui de Simão e de André, não existiam pessoas que também dependiam dele? Observe que Deus não fez promessa nenhuma, pode vir que eu vou lhe sustentar, pode vir que eu garanto, e hoje nós temos essa promessa de pode vir que eu garanto. Hoje a gente tem uma Bíblia completa de Gênesis, Apocalipse, onde existe garantia de Deus sobre a vida da gente, que tudo vai dar certo, e a gente ainda fica se perguntando a cada chamado que Deus faz pra gente, como é que vai ser? Para onde que eu vou? Né? E isso é a primeira coisa que chama a atenção em você querer ser discípulo de Cristo, que você tem que entender, que observe que houve uma ordem aqui. E andando junto ao mar de Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, vinde após mim. Foi uma ordem, vinde após mim. Ele não perguntou, vocês podem? Nem tampouco o outro perguntou, Jesus, eu não posso aguardar o final do meu expediente, não? O que é que meu patrão vai falar? Ou ele como chefe, o que é que meus funcionários vão falar? Simplesmente foi uma ordem, está no imperativo, vinde após mim. E a única promessa que Deus fez para ele, que eu farei que sejais pescadores de homens. E nós estamos falando de pescadores. Será que essas pessoas tinham a prática de falar para outras pessoas? Será que nesse momento eles tinham entendimento do que era ser pescadores de homens? E hoje a gente tem um manual da vida, a gente tem uma Bíblia, onde a gente sabe tudo o que aconteceu, onde a gente ainda vive os milagres de Deus hoje, a gente está perguntando, como? Como eu vou fazer? Né? Quando alguém conta que teve um chamado de Deus e que deveria largar tudo, como a gente vê pessoas já testemunharam isso lá na igreja, a gente acha que aquilo é a maior demonstração possível de amor a Deus, porque aquilo é algo que na concepção da gente terreno, aquilo, gente, é impossível de se fazer. E se a gente parar para pensar, e eu sou carne e osso, eu não sou melhor do que ninguém está aqui nesse aspecto, a gente para pensar e a gente diz o seguinte, sim, será que um chamado desse a gente atenderia dessa forma como atendeu? Mas o que a gente precisa entender é que se essas coisas estão na Bíblia, isso tem um porquê.
Isso não está aqui à toa, isso não foi jogado aqui de qualquer jeito. A gente precisa entender o porquê disso e observe. É muito fácil a gente dizer que nós somos discípulos de Deus, nós somos discípulos de Jesus Cristo, quando a gente não consegue imitar o mínimo. E a gente vai chegar no ponto de quem de fato a gente precisa imitar. E um detalhe nessa passagem, Jesus não chamou André e Pedro para segui-lo quando se encontraram pela primeira vez. Né? André e Pedro, eles já tinham tido um convívio com Jesus. E aí a gente vai ler um pequeno trecho aqui só para trazer a lembrança. No dia seguinte àquele que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele o apontou para 2 de seus discípulos e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Movidos de curiosidade, os 2 deixaram João e começaram a seguir a Jesus. Jesus notou a presença deles e perguntou-lhe o que buscavam. Responderam: Rabi, onde assistes? Jesus levou-os à casa onde ele se hospedava e passaram a noite com ele. Um desses homens chamava-se André. André logo foi à procura de seu irmão Simão Pedro, a quem disse: Achamos o Messias. Por esse testemunho ele ganhou Pedro para o Senhor. Isso tudo está em João 1, do 36 ao 41. Ou seja, eles já tinham tido uma experiência. Observem que Jesus tinha passado a noite com eles. Mas somente depois eles foram escolhidos para apóstolos. Naquele momento a Bíblia fala que eles eram somente discípulos. Exatamente, meu irmão França. Às vezes julgamos como loucura, né? Algo que é o mínimo. É o mínimo, isso é obediência, isso é exemplo de muita coisa que a gente precisa ter. E aí a gente começa a se questionar, houveram os 12 escolhidos, e a gente começa a se questionar como humanos que somos, por que eles? Por que eu? Por que França? Por que Marcele? Por que Cláudia? Por que Jodice? E aí a gente começa a analisar, Mateus era cobrador de impostos, né? O evangelho de Mateus diz-nos que Jesus se aproximou deste improvável discípulo quando ele estava sentado na sua coletoria, ou seja, lá onde ele recebia os impostos. Jesus simplesmente ordenou a Mateus: segue, tampouco o próprio explicava. E hoje a gente vive se perguntando por que fulano de tal, o que é que fulano tem melhor que eu, como se houvesse uma questão de mérito, como se fosse meritocracia, né, que levasse as pessoas. Voltamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltando, gente. Ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus, minha pastora. Nosso Deus é muito maior do que qualquer problema desse. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo. Que o nosso Deus é poderoso, a palavra dele incomoda. Mas ele é fiel e vai dar tudo certo. Glória a Deus. Amém. Vamos estar lembrando, não sei até onde vocês realmente conseguiram ouvir, eu estava falando da escolha de Mateus, né, um cobrador de impostos, uma pessoa que, ao padrão da sociedade da época, não era a melhor pessoa do mundo, era uma pessoa taxada como desonesta e que Jesus o escolheu, apesar de, sem dar satisfação a ninguém, sem dar explicação a ninguém, sem dar maiores explicações ao próprio Mateus, e principalmente Mateus, que ainda que tivesse esse desvio de personalidade nessa área financeira, foi extremamente obediente e simplesmente largou o seu emprego e seguiu aquele que estava chamando a ele. E muitas vezes a gente, sem esse desvio de personalidade, a gente sem características negativas como o Mateus tinha, né? A gente ainda questiona tanto as ordens de Deus, a gente questiona tanto os chamados de Deus para a nossa vida, e a gente vive aquele: mas por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Quando é algo benéfico, quando é uma bênção, a gente não questiona o merecimento da gente. A gente glorifica a Deus e recebe
né? Porque a gente entende que naquele momento Deus foi misericordioso e nos presenteou com aquela bênção. Mas a gente tem que entender que as misericórdias de Deus não são só no momento de nos abençoar, não, né? Ele nos olha como o pai que ele é. E se a gente der um paralelo para a nossa vida, a gente entende o que é ser pai e a gente entende o que é de fato a gente amar um filho acima de qualquer coisa. E aí, dando continuidade, a gente podia também fazer um parêntese e lembrar de um que foi um dos grandes escolhidos, um dos apóstolos de Jesus, apesar de que não estava ali nos 12, mas foi o último apóstolo dele, que Paulo, que para a visão da sociedade era uma pessoa realmente que não tinha nada a ver. Então isso serve para que a gente realmente não julgue as pessoas, né, sendo merecedora ou não de tudo que Deus derrama na vida daquela pessoa, porque Deus é Pai, Deus é misericordioso, Ele ama os seus filhos acima de qualquer defeito, do mesmo jeito que a gente não deixa animar os filhos da gente, do mesmo jeito que a gente não deixa de elogiar os filhos da gente. Muitas vezes a gente vê casos de filhos que são marginais, que são, né, pessoas à margem da sociedade aí, e que a gente vê uma dedicação dos pais, um amor dos pais, que a gente até muitas vezes questiona como um pai consegue amar, né, uma pessoa daquela. E a gente tem que entender que realmente isso é algo muito maior. Isso inclusive é espelho do nosso pai que nos ama independente de qualquer coisa, né? Então não vamos questionar as escolhas de Deus. Deus, quando escolheu os 12, ele não deu explicação para nenhum dos 12. Não existe na Bíblia dizendo esse foi escolhido por isso, esse foi escolhido por essas características. E Deus me trouxe a lembrança aqui agora algo muito interessante que aconteceu. Não me lembro exatamente se foi o primeiro, o segundo, mas foi entre ali os 3 primeiros cultos dos jovens nosso há 5 anos atrás aí, onde eu pedindo ajuda do pastor Nala para que fosse escolhido uma pessoa que iria estar pregando, né, naquele culto lá específico. E aí o pastor me deu alguns nomes, né? E aí o pastor começou a falar: Jorge, olha, esse é assim, esse é assado, esse é assim, esse é assado. Mas eu, no meu coração, eu tinha uma escolha. Eu tinha uma pessoa que eu gostaria que fosse. E o pastor tinha me dado o nome dessa pessoa, mas o pastor falava das características de todo mundo e não tinha citado até então ele, além do nome dele estar na lista. Como eu realmente queria ouvir o nome dessa pessoa, eu acabei dizendo assim: pastor, tá bom, o senhor falou características de todo mundo aí, mais me confundiu do que me ajudou. Vamos lá, vamos resumir. Se o senhor fosse escolher, quem o senhor iria escolher? E ele fez: fulano, que é exatamente a minha escolha. E naquele momento da escolha dele, né, claro que eu, ali, porque eu de fato eu realmente gostaria que fosse aquele nome, eu não me preocupei de perguntar por quê. Porque na minha cabeça eu tinha a imagem do pastor Nala como alguém, né, usado por Deus, alguém que tinha uma sabedoria vinda de Deus, e que quando ele encaminhava uma resposta dessa para mim, essa resposta vinha com a sabedoria que para mim ali naquele momento era inquestionável. Como no dia que eu comentei aqui, que eu fiz um convite a um bispo, e aí o bispo fez assim: eu não vou poder ir, e indicou um obreiro. Então, para mim, naquela escolha do bispo, estava uma pessoa que tinha uma sabedoria, que tinha uma comunhão com o Espírito Santo, que embasava aquela escolha daquele obreiro ali. Quem era eu para questionar a escolha daquele bispo com aquele obreiro? E é nesse momento que a gente precisa se posicionar e entender aqui, trazendo dos 12 para o dia de hoje, quem sou eu para questionar as escolhas de Deus? Se a gente, humanamente falando aqui, a gente não vai questionar, né, as escolhas direcionadas por Deus, claro, a gente está falando sobre isso, de pessoas que estão ali como pastor e como bispo, e nós hoje estamos numa situação hierarquicamente falando abaixo. Por que a gente vai questionar Deus que está anos-luz, hierarquicamente falando, enferma de sabedoria, de justiça acima da gente? A gente não questiona as escolhas do nosso chefe, a gente não questiona a escolha da nossa liderança, porque a gente vai questionar a escolha daquele que é o maior líder, aquele maior chefe, o criador de tudo e de tudo que existe de todos. A gente não tem que questionar a gente. Inclusive, quando ele nos escolhe, a gente não tem que questionar. A vontade dele é soberana. Se você não se sente capacitado para ser um discípulo de Jesus Cristo,
mas ele lhe escolheu para ser, não questione as escolhas dele. Pode ter certeza que ele sabe muito mais que você, até de você mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler Atos 1, do 1 ao 5. Atos 1, do 1 ao 5. Atos 1, do 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Eu vou, é do 1 ao 5, mas eu vou voltar aqui para vocês entenderem isso de forma bem clara. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Olha a palavra. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos ou ensinamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Observaram? Vós sereis batizados pelo Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqueles homens eram discípulos, aqueles homens seguiram a Jesus, viram tudo que Jesus estava fazendo, foram escolhidos apóstolos, tiveram um nível de intimidade maior ainda que os discípulos, porque ser apóstolo requer esse nível de intimidade maior. Aprenderam, ouviram os mandamentos, ouviram os ensinamentos esses, mandamentos esses, vindo do Espírito Santo. Não era Jesus, homem aqui na terra, falando de si próprio, era do Espírito Santo. E ao final de tudo isso, ele, antes de partir em definitivo, ele fez: esperem a presença do Espírito Santo, só vão com a presença do Espírito Santo. Então eles foram discípulos, eles ouviram o ensinamento, eles aprenderam, eles estiveram lado a lado, eles tiveram a oportunidade de ver tudo que Jesus estava fazendo. Eles foram escolhidos apóstolos, pessoas que iriam dar início à igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Ainda assim, com todos esses ensinamentos, com todos esses treinamentos, Jesus falou para eles: esperem, sem o Espírito Santo não vai. Então, ainda que Deus lhe escolha, ainda que Deus lhe coloque num lugar que ele separou para você, entendam, sem a presença do Espírito Santo não vai. Ah, mas eu sou escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus, mas sem a presença do Espírito Santo você não pode fazer nada. Não ache que o simples fato de ter sido escolhido, porque aqueles 12 já eram escolhidos, aqueles 12, digamos assim, já tinham passado das 2 primeiras fases, eles eram escolhidos de Deus, assim como muitas vezes nós determinamos que somos, mas eles dependiam da presença do Espírito Santo. E observe que o próprio Jesus estava ensinando através da presença do Espírito Santo. Ele não estava ensinando dele, homem, aqui na terra. Existia a presença do Espírito Santo na vida de Jesus, ensinando ele, direcionando ele em tudo que estava sendo falado, em tudo que estava sendo dito. Então não vamos achar que com nossos braços nós vamos conseguir. Independente do seu nível hierárquico, independente da sua posição, independente da certeza que você tem da escolha de Deus na sua vida,
Seja a escolha que Deus fez para você estar pregando, seja a escolha que Deus fez para você estar louvando, seja a escolha que Deus fez para você estar viajando, falando, seja aquele momento que você precisa falar na sua escola, no seu trabalho, seja onde for, seja o que Deus colocou para você fazer, sem a presença do Espírito Santo, não vá. A gente leu do 1 ao 5, a gente vai dar um pulo rapidinho no 8, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que o Espírito Santo estiver em vocês, que é aí que vocês vão. Se vocês foram chamados para fazer qualquer coisa, até limpar um banheiro da igreja que seja, Espírito Santo, venha comigo. Porque sem a presença do Espírito Santo não vai. É por isso que, inclusive, quando a gente vai começar um trabalho, a gente inicia um culto na igreja, seja um culto aqui, seja uma limpeza da igreja que a gente vai fazer, a gente é ensinado a orar antes. E nessa oração a gente precisa pedir a presença do Espírito Santo com a gente. Que eu nem me lembro se na minha oração eu realmente tive se eu fiz dessa forma. Muitas vezes a gente tá ali, mas é essencial que a gente não fale outras coisas naquele momento de oração, mas que a gente peça a presença do Espírito Santo com a gente. E observe que quem guiava e quem ele ensinava que deveria guiar aqueles homens era o Espírito Santo. Observe que nas escolhas que ele fazia existia a presença do Espírito Santo, e no ensinamento dele ele dizia que fosse feito da mesma forma. Carol Rocha, muito bem-vinda, minha querida. Observe aqui o seguinte, Jesus escolheu 12. A gente já sabe o que aconteceu com Judas, a gente já estudou aqui a respeito de Judas, tudo o que aconteceu. E eles naquele momento ali reunidos, tenho certeza que o Espírito Santo tocou neles que precisavam substituir Judas. E aí existe aquela passagem de Atos 1 ainda, do 14 ao 26, onde fala sobre a escolha de Matias, que foi a pessoa que vai substituir Judas. E vamos ler um pouquinho para ver se eles obedeceram aquilo que tinha que ser, se eles fizeram da forma como eles tinham acabado de ser ensinado. Eu não sei exatamente o espaço de tempo que isso aconteceu, mas dentro da divisão da Bíblia, observe que a gente estava lendo Atos 1, e a gente estava lendo do 1 ao 5, a gente deu um pulo para o 8. Agora a gente ainda está em Atos 1, a gente vai para o 14. Ou seja, isso não está tão distante os acontecimentos. Ou seja, teoricamente, tinha pouco tempo que Jesus tinha falado isso para eles. E vamos ver como eles se comportaram. Atos 1, do 14 ao 26. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Unanimemente perseveraram em oração e súplica. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. E disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Observe que ele está dizendo no Espírito Santo, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão de iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Para quem não entendeu, Judas morreu. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, olhe que ele começa falando que todos perseveraram unanimemente em oração e súplica, olhe que ele cita que foi cumprido a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, e olhe que agora ele está falando aqui, porque está no livro de Salmos. Olha que ele fala de oração e súplica, olha que ele fala da presença do Espírito Santo e olha que ele fala da palavra. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado.
É necessário, pois, que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Ele deu características. A gente vai precisar substituir Judas. Ele falou de oração e súplica, ele falou da presença do Espírito Santo, ele falou da palavra, porque ele citou Salmos. E aí ele dá características da pessoa que precisa preencher esse espaço. Ele fala que precisa ter estado ali com eles, desde o batismo de João até o dia entre vós foi recebido em cima. Ou seja, tem que ter vivido tudo isso daqui. E apresentaram dois, José, chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Observe que a escolha dele foi orando, pediu que o Senhor, que é conhecedor de todos os corações, mostrasse qual dos dois seria escolhido. E a partir daí houve a escolha da forma que foi. Então teve oração e súplica, teve reconhecimento da presença do Espírito Santo, teve a palavra onde ele citou Salmo, teve as características que precisavam ter, que essas características que ele precisava ter tido aquele conhecimento que os outros 12 ali tiveram. E aí ele clama numa oração que o Senhor era o único que podia fazer essa escolha. E muitas vezes escolhas na nossa vida estão sendo feitas sem nada disso. Simplesmente, muitas vezes a gente deixa se levar pelo aquilo que a gente acha, né? Por achismos, e a gente acha que é o Espírito Santo que está falando através da gente, sendo que a gente não teve nenhum preparo para aquilo. A nossa pastora Jucimar está aqui falando, Atos revela padrões para a vida da igreja. E aqui houve realmente um padrão. A gente precisa orar, perseverar, oração e súplica. A gente precisa reconhecer a necessidade e o agir da presença do Espírito Santo na vida da gente. A gente precisa entender padrões que a gente precisa seguir. E aqui Matias precisava seguir alguns padrões. E quando a gente vai fazer uma escolha, a gente tem que entregar essa nossa escolha àquele que é capaz de realmente nos dar a resposta. Me veio agora uma lembrança aqui, minha esposa vai também ter muita lembrança nesse sentido, e quem conviveu com o nosso pastor Nala, segunda vez que eu cito ele aqui hoje, quem conviveu com o nosso pastor Nala vai lembrar muito disso. Quantas e quantas vezes, e a pastora continua no mesmo caminho, é o mesmo espírito. Quantas e quantas vezes eu fui ao pastor Nala, pedi alguma coisa, perguntar alguma coisa, e quantas vezes eu vou à pastora Jucimar, pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa e ouço, meu filho, eu vou orar. Gente, isso não foi uma nem duas vezes que aconteceu com o pastor Nala, nenhuma nem duas vezes que aconteceu com a pastora. Quantas vezes a gente está na ansiedade humana, faz, pastora, eu estava pensando isso, e tive uma ideia assim e tal, o que é que a senhora acha? E aí vem aquela resposta, meu filho, eu vou orar. Eu lembro que em alguns momentos eu falava assim com o pastor Nala, pastor, o senhor já orou? O senhor já lhe respondeu? Calma, meu filho. Gente, isso vem de lá de Atos, isso é ensinamento, sabe? E a gente tem que ter paciência. A gente tem que esperar, não adianta fazer. E minha esposa é campeã disso aqui comigo, porque eu sou muito mais ansioso nesse sentido que ela. Se eu penso em comprar alguma coisa agora, eu desligar aqui o computador, o celular e disser vou comprar alguma coisa, eu entro na internet e já vou ver preço. Ainda que isso seja para eu comprar em dezembro. E muitas vezes eu vejo um preço legal e falo assim com minha esposa, Clara, vi um negócio legal aqui, o que é que você acha? Jorge, calma. Jorge, espere. E quantas vezes a minha esposa também já fez assim, vá orar. Você já orou? Já perguntou o que é que Deus acha? E muitas vezes a gente se nega a orar porque a gente não quer ouvir a resposta de Deus. A gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer. E eu lembrei agora de uma irmãzinha que estava com os problemas pessoais e a gente conversando com ela, né?
passando alguns conselhos para ela, tudo ali com base na Bíblia. E ela estava decidida a fazer algumas coisas. E aí um dia a gente falando com ela, minha irmã, você já orou, você já perguntou a Deus? Isso já aconteceu com mais de uma irmãzinha. E ela me deu literalmente essa resposta. Eu não vou perguntar a Deus não, porque eu sei o que é que ele vai responder. Então muitas vezes a gente não pergunta a Deus, porque a gente já sabe qual é a resposta que Deus vai dar pra gente. Então a gente prefere fazer as coisas da cabeça da gente. Isso, mais de uma pessoa já aconteceu isso, porque muitas vezes você diz, Jorge, mas a pessoa está cheia de problema, quer ouvir alguma coisa de você, você vai mandar a pessoa orar, eu vou mandar a pessoa fazer o quê? No mínimo, eu vou dizer para a pessoa, espere que eu vou orar. Mas tem que partir de uma oração, gente. Não adianta, não espere alguém vir me perguntar alguma coisa e eu responder aqui de praxe, não. Vai ter um momento que vai ter que ir. Ou eu vou dizer, né? Espera aí. Ou eu vou dizer para a pessoa, você já procurou saber de Deus? E a grande verdade é que muitas vezes a gente não quer perguntar saber de Deus, porque a gente sabe o que é que Deus vai nos responder, a gente quer fazer aquilo que está na cabeça da gente. Exatamente, França, prudência nas decisões, calma. E aí quando a gente coloca essa prudência e essa calma nas mãos do Senhor, gente, aí é sucesso. E muitas vezes essas escolhas vêm parecendo coisas erradas. Vêm parecendo, não, mas não é isso. Eu já dei testemunho aqui, inclusive é coisa relacionada a emprego. Onde eu entendia que a melhor opção era uma, e quando Deus me colocou numa outra opção, na opção B, eu falei, mas isso, Senhor? Não está vendo que a outra é muito melhor? Mas aos meus olhos. Mateus seria a grande escolha como um dos 12 apóstolos naquele momento? Paulo seria uma grande escolha naquele momento? E tantos outros. José era o quê? Davi era o quê? Então muitas vezes são escolhas que nos parecem erradas. Então a gente tem que realmente esperar no Senhor, buscar resposta nele. Glória a Deus. Os 12 possuíam uma autoridade especial do sacerdócio para agir em nome de Deus e viajar pelo mundo ensinando as pessoas sobre Jesus. Esses homens vinham de origem diferente, tinham profissões diferentes. Alguns, como já foi citado aqui, pescadores, tinham o coletor de impostos, mas todos com Cristo tinham uma função em comum, servir aos outros e testemunhar sobre Jesus. Então, independente da posição que nós tenhamos terrena, se nós somos administradores, contadores, advogados, gari, vendedores, serventes, porteiro, empregada doméstica, independente da posição, engenheiro, arquiteto, que nós tenhamos aqui na terra, o propósito de Deus para a gente é um só. Só existe um propósito, a gente precisa servir, a gente precisa realmente testemunhar de Jesus. E testemunhar de Jesus foi o que mais os discípulos, os apóstolos fizeram. A Bíblia é um livro de testemunho. E é um pecado, é um erro grotesco, sem tamanho, quando nós deixamos, por isso que nós deixamos de testemunhar. Por isso que na nossa igreja se fala tanto na necessidade de dar testemunho. Por isso que se fala tanto, existe aquele momento ali, onde tem o momento do testemunho. Alguns anos atrás, eu conversando com o Nau lembra disso também, acredito que outras pessoas aqui da época vão lembrar, teve um culto que normalmente as pessoas que vão ali introduzir para o pregador, elas perguntam se tem testemunho. E teve um desses cultos, há talvez, acho que mais de 5 anos atrás lá na nossa igreja, que subiu uma pessoa para testemunhar, e subiu outra pessoa para testemunhar, e subiu outra pessoa para testemunhar. O pastor e a pastora estavam na primeira fila, e foi subindo gente, foi subindo gente, foi subindo gente, e as pessoas subiam, desciam. Eu vou resumir para vocês, foi o culto todo de testemunho. Não teve palavra, não teve pregação. Foi o culto todo de testemunho. Se alguém aí que está assistindo era dessa época, confirma essa informação aí, lembra aí se não foi exatamente isso que aconteceu. Foi o culto todo de testemunho. E gente, a Bíblia é um livro de testemunhos.
Não é desmérito que naquele dia não teve a palavra. Deus estava falando através daqueles testemunhos ali. É como a gente diz, muitas vezes a gente precisa passar as nossas experiências para que as pessoas se fortaleçam e digam assim, se foi possível para ele, também é possível para mim. A gente precisa falar dos milagres de Deus na nossa vida para que as pessoas possam vir, pessoas se fortaleçam através daquilo e entendam o que Deus faz. A gente precisa nessa volta da igreja, não essa agora que ainda está restrita, a nossa igreja cheia, todo mundo sentado ali. A gente tem um dia só de testemunho de tudo que aconteceu durante essa pandemia. Porque eu tenho certeza que um dia vai ser pouco. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo agora, todo mundo que está aqui assistindo agora, sem uma única exceção, vai ter no mínimo um testemunho para contar de um milagre de Deus durante essa pandemia. Para começar, nós estarmos todos aqui nesse momento sentados, tendo a oportunidade de estar ouvindo essa palavra já é um milagre. No nosso país, morreram incontáveis, eu não sei em que número nós estamos, porque eu não estou preocupado com esse número hoje, mas a gente tem acompanhado aí que nós passamos meses com um número de mortos de mais de 1.000 por dia. Mais de 1.000 pessoas morreram por dia. E ainda muitos estão morrendo. Um dia desse eu estava falando aqui com o José, meu filho, falando para ele, poxa, os números melhoraram. Hoje só morreram 600 e tantas pessoas. Na hora me veio aquela dor, falei, gente, 600 e poucas pessoas? É muita gente. E eu estou falando só de Covid. A gente hoje, a gente está comemorando que só morreram 600, 700, 800 pessoas. Eu estava falando para José, o número baixou de 1.000, a gente está comemorando, o número está em 900, o número está em 800, o número está em 700 pessoas por dia morrendo só de Covid. Nós aqui somos milagre de Deus, ele não nos atingiu e não vai nos atingir. Todo mundo aqui tem testemunho para dar. Amém, pastora? Aí, Fátima está falando aqui, mais de 135 mil pessoas. Mais de 135 mil pessoas. A antiga Fonte Nova pegava 80 mil pessoas. No dia mais cheio da antiga Fonte Nova, tinha 110 mil pessoas. O pessoal estava com medo da Fonte Nova desabar. 135 mil pessoas é você pegar uma Fonte Nova, encher o campo de mortos. Nós somos milagre. Nós precisamos, quando a igreja voltar, em nome do Senhor Jesus, fazer um dia, 2 que seja, só de testemunho de tudo que Deus fez durante esse período de pandemia na vida da gente. Gente, eu estou meio perdido com o tempo, porque a gente teve aquela quebra ali, aquele encerramento, então acho que vai passar um pouquinho, né? Se alguém puder me avisar aí, lembrando que a gente teve aquele início, houve aquele corte, eu voltei. Do momento do corte para cá, eu não sei em quanto tempo tá, mas Deus vai direcionar aqui. E aí, outra característica comum a todos os discípulos eles eram como crianças que precisavam ser treinadas e ensinadas. Não existia entre eles nenhum grande conhecedor do assunto. Todos eram como crianças que precisavam ser treinadas e ensinadas, e nós somos assim. Glória a Deus. Jesus aqui está dizendo, glória a Deus. Meu sobrinho teve 80% do pulmão comprometido e hoje bem, vivo para a honra e glória do Senhor. Isso é milagre, minha irmã. Isso é milagre. Isso é milagre. Nós precisamos ser assim, como crianças, que nada sabemos, que precisamos ser treinadas e precisamos ser ensinadas. Para Jesus, seu discípulo era como um pequenino, seus filhos, seus servos e seus amigos, tudo ao mesmo tempo. Em algum momento eles tratavam aquelas pessoas ali como servos, em algum momento eles tratavam como filhos, tinha aquele momento de carinho e eram amigos, eram tudo ao mesmo tempo, e assim nós precisamos ser. Thalita, seja muito bem-vinda, muito feliz pela sua presença aqui. É assim que nós precisamos ser, ao mesmo tempo servo, ao mesmo tempo filhos, queridos, ao mesmo tempo amigos, porque era assim que ele via os discípulos dele, e é assim que ele via a gente.
Vamos abrir em João 15, do 1 ao 17. João 15, do 1 ao 17. Thalita é uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás. Nós éramos moradores do Imbuí e Deus permitiu que num momento difícil, né? E aí eu tô falando dos momentos de Deus, né? Pra gente parece um momento difícil, onde Thalita estava internada no Hospital Aeroporto. Minha mãe também estava internada no Hospital Aeroporto. A gente se reencontrasse. Eu nem reconheci ela no dia, ela me reconheceu. E aí eu aproximei ela de minha mãe, elas ficaram parceiras ali de internamento. Clara depois veio a ter uma aproximação com ela. E para honra e glória do Senhor, né? Ela tem acompanhado aqui os cultos. Eu tenho certeza que ela tem recebido aqui de Deus. Continue firme e forte. A gente está falando aqui de característica. O tema de hoje, para quem chegou depois, aí não só para Thalita, customização das características dos discípulos. Nós estamos falando de características comuns que os discípulos de Jesus Cristo tinham e que nós precisamos ter, Thalita, e as pessoas chegaram depois aí. Nós estamos mostrando quem eram os discípulos, as escolhas de Deus fez naquele momento ali e fazendo um paralelo com o dia de hoje. Muitas escolhas que Deus faz que a gente questiona. E aí a gente está falando aqui através da palavra que nós não devemos questionar as escolhas de Deus. Nós não devemos questionar aonde Deus nos coloca, nem aquilo que Deus coloca a gente para fazer. Simplesmente obedecer, como aqueles homens obedeceram. Vamos ler João 15, do 1 ao 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os escolhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, pois deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu vou encerrar por aqui essa parte, mas o que ele está pedindo aqui: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serás meus discípulos. E aí eu pulo lá para o final dessa passagem que eu falei. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Lá no finalzinho, no 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele está falando em ser discípulo, ele está falando em dar fruto, ele está falando em dar frutos permanentes, e ele fala em amor. Ninguém consegue dar fruto permanente sem a presença do Espírito Santo e se não houver o amor. De nada adianta tudo que foi dito até aqui se não houver amor. Você tem que saber falar, você tem que falar com amor, você tem que ter paciência, você tem que saber perdoar. Tudo que é fruto do amor. Nada vai adiantar. Jorge, nem a presença do Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai lhe guiar, mas se você não agir, se você não falar, se você não demonstrar o amor de Deus, não vai adiantar nada. A ordenação dos 12 apóstolos marcou o início de uma época avançada no ministério terreno de Jesus. Época essa distinguida pela organização de um corpo de homens, investido da autoridade do santo sacerdócio, sobre o qual repousariam mais especificamente após a partida do Senhor, o dever e a responsabilidade de continuar o trabalho que ele começara e de edificar a igreja estabelecida por ele. O propósito do Senhor escolher e ordenar os 12 é assim anunciada por Marcos 3, 14 e 15. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar.
e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O propósito sempre vai ser reino. O propósito sempre vai sair do individual para o coletivo. Eu queria ler, para a gente encerrar aqui, realmente, gente, eu queria que alguém me ajudasse no tempo. Eu estou preocupado com o tempo. Eu queria ler 3 passagens aqui. Uma eu sempre leio. Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou conosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei do profeta. Gente, associem essas 3 passagens. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E Mateus 22, 36 a 40. O amor, o maior de todos os mandamentos. Essa foi a vida dos discípulos. Essas 3 passagens descrevem tudo aquilo que a gente precisa fazer como discípulo de Deus aqui na terra. O propósito dele maior, acima de tudo, a salvação. Ele tem uma ordem para a gente, que a gente vá pregar o evangelho a toda criatura do mundo para que haja essa salvação. E ele fala do amor. Sem o amor você não vai conseguir fazer nada, esse é o maior mandamento. Associe essas 3 passagens, associe essas 3 ordens do Senhor e entendam o que é ser um discípulo aqui na terra e que sejamos discípulos. Hoje, eu estava próximo de iniciar a palavra aqui, a pastora passou uma mensagem maravilhosa para a gente finalizar. Eu vou finalizar, uma mensagem maravilhosa que eu vou finalizar. O maior exemplo dos discípulos foi dar testemunho da vida de Cristo através dos livros do Novo Testamento, que servem para que as vidas preciosas da Igreja de Cristo até os dias de hoje. O maior exemplo dos discípulos foi dar testemunho da vida de Cristo através dos livros do Novo Testamento, que servem para as vidas preciosas da Igreja de Cristo até os dias de hoje. Esse foi o maior papel dos discípulos aqui na terra, dar testemunho de Deus, para que hoje nós tivéssemos esse material e que nós pudéssemos estar fazendo uso e que não vamos esquecer, o livro da Bíblia continua sendo escrito. Do mesmo jeito que naquele momento que eles estavam ali, já existia algo escrito e eles estavam fazendo ali da frente. Hoje existe a Bíblia de papel escrita ali, hoje existe no celular, mas a história não acabou. Nós continuamos escrevendo essa história. Nós precisamos continuar sendo discípulo de Deus aqui na terra. Discípulo aprende, discípulo estuda. Discípulo, quando ele escolhe o seu mestre, ele quer ser semelhante àquele mestre. O nosso mestre, o mestre que nós escolhemos para seguir, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele que tem que ser o exemplo para a gente. Nós nos baseamos, existem muitos homens maravilhosos na Bíblia, como o próprio Paulo, como o próprio José, como Davi, muitos exemplos. Mas o exemplo maior que nós temos se chama Jesus Cristo de Nazaré. É a vida desse que nós devemos seguir, é esse exemplo que nós precisamos ter e é esse testemunho que nós temos que dar. A nossa vida precisa ser exemplo, precisa ser testemunho de Deus, de Cristo. Nós precisamos refletir a imagem de Deus, nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Nós temos que ser cristozinhos aqui na terra. As pessoas precisam olhar para a gente, para a nossa vida e ver testemunho e ver exemplo. Ah, Jorge, é difícil ser exemplo, é difícil ser testemunho, eu sou ser humano, eu sou falho, todos nós erramos.
mas nós temos que nos basear, nós temos que ter como mestre Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisa ser a nossa referência. E vamos realmente ser discípulos, vamos estudar, vamos ser realmente pessoas que querem aprender, vamos realmente ser pessoas que querem buscar. Se existia uma característica em todos aqueles discípulos, entre todos aqueles apóstolos, era que eles estavam ali recebendo ensinamento e foram direcionados. Vão. Lembre dessas 3 passagens que nós lemos. Deus deu seu Filho para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender um mandamento do Senhor: ide e pregai o evangelho para todo o mundo e façam isso com amor. Não esqueçam, sem isso nós não conseguimos. Nós lemos lá atrás, sem a presença do Espírito Santo não consegue. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, tudo que Deus está ensinando aqui, e vamos ensinar isso. Amém? Glória a Deus. Tô vendo que ainda tem um tempinho aqui, não começou a contagem regressiva, dá tempo da gente falar dos nossos cultos. Esse culto que está acontecendo agora aqui, culto evangelístico, inicia todo domingo, 18 horas. Por enquanto, somente live, somente ao vivo. Quarta-feira, 19h30, culto da família, também ao vivo. Quinta-feira, 19h30, primeira e terceira quinta-feira de cada mês, culto das mulheres. Segunda e quarta quinta-feira de cada mês, culto dos homens. Sábado, primeiro e terceiro sábado de cada mês, culto dos jovens. Terceiro e quarto sábado de cada mês, live Jovens no Altar. É um momento de bate-papo, de descontração. Domingo, pela manhã, 10 horas da manhã, culto EBD presencial e ao vivo. Presencial e ao vivo. Procurem se inscrever para estarem participando. 15 horas, nós temos nosso discipulado. Aprendemos o que é discípulo? Estudo. Onde o nosso mestre é Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos ter oportunidade de, através dos exemplos de Jesus Cristo, através da vida de Jesus Cristo, nós aprendemos. 15 horas, está sendo disponibilizado no grupo de aviso, discipulado. Quem não sabia o que é discipulado, hoje já sabe. Uma semana abençoada para cada um de vocês, que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês, que Deus possa ter realmente me usado o suficiente para ter transmitido aquilo que Ele queria transmitir. Peço perdão realmente pelos problemas técnicos aí que tivemos. O culto iniciou um pouquinho antes, então hoje vocês vão ver 2 pedaços, vai estar sendo disponibilizado tanto no Instagram como no YouTube. Sigam no Instagram, sigam no YouTube, curtam os vídeos, compartilhem, vamos fazer aquilo que Deus está mandando. Vamos ide e pregar o evangelho. Naquela época não tinha internet, hoje tem. É muito fácil a gente pegar, copiar e colar e disseminar essa palavra de Deus. Grande parte dos nossos cultos a gente perdeu um ou outro, mas está lá disponível nas nossas redes sociais, então compartilhem. Um beijo no coração de cada um de vocês, um resto de noite abençoado, uma semana abençoada, uma semana de conquista, uma semana de vitória, que possamos continuar sendo discípulos de Deus aqui na terra. Um beijo no coração de cada um de vocês e até quarta-feira. Glória a Deus.